eu li sem ligar. Essas leis deveriam ser aplicadas a qualquer nação. Elas abrangiam o plano legal e espiritual, sendo que nestas últimas categorias o povo de Deus merecia um destaque. Consideremos os seguintes pontos. A vingança era praticada, era prática geral entre as nações que habitavam no deserto. Versos 12. Um ato vingativo levava à morte e à destruição completa. Os que eram envolvidos por elas entendiam a lei como uma justa retribuição dos seus erros. Havia um conceito que prevalecia entre eles: quem ferir alguém de morte também certamente morrerá. Aí tá tendo uma coisa que eu não estou entendendo, porque é aquela lei, né? É praticamente aquela lei. Quem ferir alguém de morte certamente morrerá. É a lei que diz olho por olho e dente por dente. Que quando Jesus veio, aboliu tudo isso. Graças a Deus. Essa lei foi abolida ali na cruz do Calvário, pelo aquele tremendo sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O homicídio não premeditado descaracteriza o crime, versículo 13 e 14. Entretanto, a aplicação jurídica do sexto mandamento era: não matarás. Quer dizer que aqui tem uma coisa que não está... Aqui, ao mesmo tempo que diz que se vingue, poderia se vingar, ao mesmo tempo diz: não matarás. E a morte aqui que eles estão se referindo é a morte verdadeira, é aquela morte carnal, matar a carne, entendeu? Quando Jesus veio, isso foi mudado. A verdadeira morte para Jesus Cristo não é a da carne, sim do Espírito. Porque a da carne, o que diz a palavra? Do pó vieste, ao pó voltarás. Por que voltarás ao pó? Porque nós fomos feitos de quê? De barro. Adão foi fabricado com o quê? Com barro. Inclusive barro vermelho, né? Vocês sabiam? Adão era totalmente ruivo. Porque ele foi fabricado, feito por Deus, né? Modelado pelas mãos benditas do nosso Pai Eterno, com barro vermelho. Então, por isso ele era ruivo, totalmente. No versículo 15 e 17, tratam da aplicação jurídica do quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe. 12, 20 e 12 a expressão morrerá. Deixa bem claro que o salário do pecado é a morte. Isso continua até hoje, né? A morte que está se referindo aqui é a morte espiritual, tá, meus amigos? O salário do pecado é a morte. Infelizmente, quem comete pecado, tem certos pecados que o salário é a morte. Principalmente o pecado cometido contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. Jesus já falou. Qualquer pecado lhes será perdoado, assim diz a palavra, menos o pecado que for cometido contra o Espírito Santo de Deus. Esse não terá perdão. E esse salário do pecado é a morte, porque não sei onde está escrito, eu sei que é o apóstolo Paulo que diz isso. Entregue ele a Satanás para que morra, para que no dia do julgamento a sua alma seja salva. Então era preferível que o corpo morresse, entendeu? Em certos pontos, para que a alma fosse salva. Porque o que importa para Deus mesmo é o nosso espírito, que é o sopro da vida que está em nós. Porque Deus nos deu a vida. Ele fez nós de barro, soprou em nossas narinas e nos deu o sopro da vida. Quando morremos, o que acontece? A carne morre e o espírito volta para Deus. Amém?